O que é que te torna um bom terapeuta? Como é que você cresce nessa profissão tão rica, tão valorosa, que cuida, que acolhe, que ajuda a desatar nós, que simplifica um pouco as dificuldades da vida, a rotina do dia a dia, que te faz olhar com outros olhos para aquele problema, para aquela circunstância que tanto te atormenta, que te ajuda a olhar para dentro de você e resgatar uma força, resgatar a coragem é a ação que sai do coração. Então, o que que faz um terapeuta conseguir te levar para esse espaço? Eu acredito que um terapeuta, ele precisa, antes e acima de qualquer coisa, ter uma escuta ativa. Mas ele precisa muito, eu vou usar um termo, tá? Ter-se terapeutizado. O terapeuta, ele precisa cuidar dele, das suas dores, seus traumas, seus personagens, sua criança ferida, seu corpo de dor. Sim, porque não tem como um ser humano estar aqui vivendo essa experiência e estar eternamente zen. Então, o terapeuta, ele precisa sim ter dado um mergulho profundo, ter ido lá naquele canto, nos porões da nossa existência e ter encontrado com aquele nele que ele mais temia, com aquele que faz ele perder o controle, aquele que faz ele chorar, aquela criança que sofreu demais e está ali, não importa o porquê, sem julgamento. Então, o terapeuta que ele consegue voltar um pouco para dentro da própria casa, da própria dor, de suas sombras, ele vai ter um terreno, uma condição melhor para poder acolher o seu cliente. Ele vai ter vivido com clareza e com simplicidade dores semelhantes. Ele vai ter um campo mais fértil para saber até quando não agir, até quando só acolher. Ele vai, obviamente, que aprender técnicas, ele vai ter o conhecimento para lidar com muitas coisas, mas ele precisa, antes de tudo, sair da caixinha daquilo que ele só aprendeu. Ele vai ter que trazer o conhecimento junto com o sentimento e um comprometimento com relação ao outro e a ele mesmo, para antes e acima de qualquer coisa ouvir o outro, a dor do outro, de que forma eu posso contribuir para essa pessoa, como pode ser o meu acolhimento, o que é que eu vou usar agora para acolher este ser que está tão sofrido, tão doído. Será que eu sozinha, enquanto terapeuta, com o método que eu me especializei, vou conseguir dar conta? Será que esse cliente, ele não vai precisar de apoio de outros profissionais? Apoio medicamentoso? Apoio que eu não posso, eu não tenho ainda essa condição? Então, são coisas que a gente precisa refletir quando escolhe essa profissão. Lugares que a gente precisa olhar, lugares que a gente precisa visitar para poder fazer um bom acolhimento, uma boa escuta e, consequentemente, ter um bom resultado. Ter muita simplicidade, muita humildade
Não achar que você está ali como o grande resolvedor e que está tudo certo. Ou então se fixar que esse é o único método que vai resolver a questão. Não é. E o nome disso é simplicidade mesmo. É paciência, é carinho, é acolhimento, é respeito. E tudo isso o terapeuta precisa ter com ele. Primeiro com ele. E aí ele vai ter condição de colocar isso dentro do seu atendimento. Vamos se cuidar, vamos cuidar das nossas crianças, do nosso corpo de dor. Vamos lá fazer as visitas que forem necessárias para que a gente fique bem e também que a gente tenha apoio de um profissional. O terapeuta também precisa de apoio de um bom profissional.